quem se mantiver firme até o fim será salvo. Aleluia. Quem será salvo? Quem permanecer firme até O fim. Até o fim. Até O jogo só acaba quando termina. Amém? Eu fui estudar mais sobre permanecer. As palavras dos irmãos dos outros cultos foram me instruindo também durante todo o ano. No caminho para cá, ali abriu as mensagens e ela viu uma mensagem que a Cris mandou no primeiro dia do ano. E que mensagem tremenda, né? Que mensagem. Depois eu vou, se a Cris me permitir, eu vou colocar de novo no grupo. E falou tanto comigo e confirmou tudo que Deus tinha falado comigo durante toda a semana. Falei, irmão, amém que eu não li antes, porque eu ia achar que eu estava imitando. Eu li no dia primeiro, não li agora. Eu fui pesquisar e no Google diz assim, quando você coloca, o que é permanecer? Diz assim, manter-se, conservar-se, continuar. Exemplo, algumas plantas murcham, mas outras permanecem. Ventava, mas as árvores permaneciam. Na visão do mundo, permanecer tem uma frase que descreve muito, que é assim, fique rico ou morra tentando. Para o mundo permanecer é permanecer lutando pelas coisas deste mundo, colocando tudo deste mundo à frente das coisas de Deus. No futebol, permanecer, poderíamos dizer que é igual São Paulo, que nunca caiu, não é? Ou igual ao Palmeiras, que continua sem mundial. Só pra gente quebrar o gelo. Eu ia pedir pra mim, mas acho que não tá aí, né? Mostrando nas telas, né? Então, nós vamos falar sobre um texto hoje, que está em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. NVT. Diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Três coisas me chamaram muita atenção nesses dois versículos. A primeira coisa é: vocês são verdadeiramente meus discípulos. Será que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Alguém aí ousa falar, você é verdadeiramente discípulo de Jesus? Está tentando, amém. O que é ser discípulo? O que é esse título, essa palavra discípulo? Eu não salvei aqui, mas eu li um texto muito interessante e eu esqueci de salvar o autor. Talvez a Cris, o tio Key, os leitores, no decorrer vão conseguir saber de quem é. Eu não marquei aqui. Diz assim, primeiro, para mim explicar um pouco mais sobre o discípulo. O discípulo, quando você vai pesquisar, aparece quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aluno, que segue as ideias ou imita os exemplos de outro. E no texto continua dizendo, e a parte que mais me chamou a atenção é essa: em resumo, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que disciplina-se nos ensinamentos e práticas de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, nas ciências ou no atletismo, precisa disciplinar-se, aprender a seguir os princípios e os fundamentos do melhor mestre nessas áreas. Assim foi ainda com os discípulos de Cristo. Um discípulo segue a Jesus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, simplesmente disse: siga-me. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e exemplos desse mestre. Portanto, ser imitadores do mestre
Sejam imitadores do Mestre para ser discípulos. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós que estamos inseridos aqui no mundo, de alguma forma, somos discípulos e imitadores de alguém. De alguma forma, alguém exerce influência na gente e alguém nos conduz ou nos estimula a seguir alguns passos. Por exemplo, eu trabalho com um casal, com uma mulher, e ela era corintiana. Mas quando ela casou, ela virou palmeirense. Porque o marido dela era palmeirense. Ele estimulou ela a isso. Ela não permaneceu. Então está... Não permaneceu fiel, verdadeiramente, não. Então está em nossas mãos de quem nós seremos discípulos. De uma forma ou de outra nós seremos. Mas é nossa escolha de quem nós seremos discípulos. Amém? A segunda coisa é: se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos. Se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos. Olha, você é fiel aos ensinamentos de Jesus? Tem que ser. Que ensinamentos são esses? Quais são os ensinamentos de Jesus, pastor? Vários, hein? Rapaz. Eu separei vários aqui. Vou chegar. João 15, 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. A palavra do Senhor está nos ensinando e nos convocando a estar nele verdadeiramente. Que nós possamos, irmãos, dar frutos no Senhor. Se nós estamos seguindo a nossa caminhada com Cristo e nós não damos frutos, pode ter certeza que alguma coisa errada está. Tenho certeza que se a gente não estiver dando frutos, é porque não estamos sendo discípulos do verdadeiro Mestre. Eu separei bastante exemplos aqui de ensinamentos para a gente discorrer nesse começo de tarde. Então a segunda coisa que me chamou a atenção é: se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos. João 15:7 diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra do Senhor está nos ensinando nesse texto que Deus é dono de tudo e nós somos filhos dele. Basta nós fazermos os pedidos certos, as orações certas, porque ele é dono de tudo. Já parou para pensar que aquilo que você tanto sonha não acontece na sua vida porque não é realmente para acontecer? Porque Deus é dono de tudo. Se você é filho dele, está pedindo e não está acontecendo, é porque de fato não tem que acontecer. Se o Bernardo me pedir um carro hoje, eu não vou dar um carro pro Bernardo. Se o Bernardo me pedir para sair da minha casa sozinho e ir pro shopping, para passear e ir no cinema, eu não vou deixar. Então já pensou que isso que a gente tanto tem pedido, Deus não está dando porque está nos livrando e nos protegendo? Vamos lá. A palavra do Senhor diz em João 15, 12 e 17: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A palavra do Senhor nos ensina que amar ao nosso irmão é um mandamento, não é uma opção. Mas como é difícil esse ensinamento! Como é difícil amar a minha sogra!
Esses dias eu tava cansado, na sexta-feira eu cheguei em casa, abri a porta, ela tava lá. E eu tive que amá-la, perguntar se tá tudo bem, se ela tinha comido. Aqui na igreja também, como é difícil amar o Du. Eu acho, vou abrir uma aspas aqui, eu acho que a luz acabou foi por causa do Dudu. Eu comprei um geladinho do Dudu essa semana e eu esqueci de pagar. Aí eu cheguei aqui e já falei pra ele, Du, me dá fala seu pix aí que eu tenho que pagar vocês. Ele falou assim, não, espera, quando você for pregar eu vou pedir oportunidade. E vou falar que você me pagou e era hoje. Mas é a luz que dá o culto, né, Natinha? Eu tô pedindo perdão, irmão, você tá aqui. Então paga, né? Vou pagar hoje, irmão, prometo. Tinha esquecido. Como é difícil, irmão. Nós estamos brincando, mas como é difícil a gente amar de verdade. Porque é muito fácil eu falar te amo, mas difícil é amar. Porque o amor supera todas as coisas. E quantas vezes nós ficamos emburradinhos com o nosso irmão por causa de uma coisa tão pequena? Então Deus está trazendo a luz, mesmo sem luz, que nós devemos amar de fato os nossos irmãos. Não da boca para fora. Amar é quando o nosso irmão precisar da gente, a gente estar ali. É quando o nosso irmão cair, a gente estender a mão. Não terminar de derrubar. Eu, Bruno, estou pedindo para Deus me ensinar a amar verdadeiramente. Porque eu não quero mais só dizer que eu amo o Ricardinho da boca para fora. Eu não quero mais só dizer que eu amo a Nancy da boca para fora. Eu quero amar de fato os meus irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas agora nessa nova casa, quando acaba o culto, nós estamos fazendo o teste de almoçarmos, né? Será que o Dé e a Cris está fazendo pra gente almoçar só pra gente nos alimentar? É só pra encher a barriga dos nossos irmãos. Eles estão fazendo ferro afiar ferro, irmãos. Ah, barato é louco na cozinha. O barato é louco para limpar aqui depois. Só que só com a convivência a gente consegue gerar o amor. Então que nós possamos valorizar as iniciativas da nossa comunidade. Fique, almoce. Eu até mesmo falei, cara, irmão, como que faz? A gente almoça todo domingo na minha mãe. Eu tenho que falar pra velhinha que eu vou jantar. Porque o almoço a gente vai estar aqui. Claro, irmãos, que nem o Dé falou, se tem alguma coisa, não é uma obrigação. Ah, você não almoçar. Mas fique. Participe desse amor. Ame, seja amado conosco. Amém? Até aqui? Amém. Em João 15, 14 e 15 diz assim: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. A palavra do Senhor nos ensina que seremos amigos de Deus se nós obedecermos a palavra. E eu fui refletir sobre amizade. Esses dias eu fui buscar o Bernardo na escola e ele falou assim, Adalba: pai, entrou um menino novo na escola, aqui na minha sala, mas tá difícil, Thiago. Ele falou. Eu falei, por quê, filho? Porque ele fica forçando a amizade. Tudo que eu falo ele concorda. Aonde eu vou ele quer estar. Aí eu fiquei pensando, cara, isso não é amizade, né? Amizade não é forçada. Amizade não é pedida. Amizade é gerada. Deus está querendo gerar em nós uma amizade com Ele. E eu fico pensando como é difícil para Deus nós estarmos aqui e não estarmos aqui. Parece que Deus está forçando a amizade com nós. Parece que Deus está mendigando a nossa atenção. O Dé acabou de falar aqui, a Cris ministrando, falando, e a gente não estava aqui de fato em alguns momentos. Será que isso é ser amigo de Deus? Será que é, Cris? Como que seria um exemplo de amizade? É verdade. É verdade. Senhor dos Anéis.
amigo está ali quando o outro precisa. Eu lembro que um casal de amigo meu aconteceu uma coisa muito terrível. Ele, antes de se converter, ele comprou a habilitação. Aí a polícia parou ele e viu que a habilitação era falsa e falou que ele que fazia parte da quadrilha, ô Jô, e levou ele preso. E eu lembro que ela me ligou desesperada. Lembra que o que? Cadê o que? Cadê o bom velhinho? Tá na cozinha? E ela ligou desesperada porque, de fato, ele tinha errado, mas ele nem sabia que, na época, né, que era... E nem lembrava que ele tinha comprado, nunca foi atrás. E aí eu lembro que a gente acolheu ela, foi atrás do advogado. E eu falei pra ela assim, ai, mas como é obrigado por ser ajudado. Eu falei, amigo, não é só pro churrasco. Amigo, não é só pra dar risada. A palavra do Senhor nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, nessa manhã também eu queria trazer essa reflexão desse ensinamento. Será que você tem sido um bom amigo? Será que você tem sido um bom irmão? Será que eu tenho sido um bom membro para essa comunidade? Que nós possamos refletir os nossos valores. Amém? Até aqui, irmãos? Amém. Eu estou acabando, brincadeira. Vamos lá. João 15, 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. O Senhor nos ensina que o perigo é se o mundo estiver nos amando. Nós acabamos de falar de sermos discípulo e que um discípulo imita os passos do mestre. Como que foi a vida de Jesus aqui na terra? Por onde ele passou tinha flores? Eram só aplausos? O que Jesus passou aqui, Tainá? Te marcou? Fala. Jesus teve uma morte de cruz, ressuscitou. Tem um texto que Jesus estava no templo e eles trouxeram uma mulher que tinha adulterado, cometido adultério, e eles começaram a indagar Jesus, procurando um erro de Jesus para que eles pudessem atacar Jesus também. Então, é engraçado que nós queremos dizer que somos discípulos, mas nós queremos só aplausos. Queremos que tudo aconteça conforme a nossa vontade e o nosso querer. A palavra do Senhor nos mostra que se o mundo estiver lado a lado com você, retroceda, volte, porque alguma coisa está errada. Se no seu emprego você nunca sofreu uma afronta por causa de falar o nome de Cristo, veja de novo se você de fato tem refletido o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá, estamos indo, gente. A palavra do Senhor em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra do Senhor nos ensina que Deus não nos divide com o dinheiro. E como é difícil, irmão, esse tema do dinheiro, né? Porque no mundo é amigos, dinheiro é a parte. Meu negócio é meu negócio. O meu sustento é meu sustento. O tema do dinheiro é tão grave, irmãos, que por dinheiro existe filhos matando pais. Existe pais matando filhos. Esses dias a gente estava na Netflix, né, amor? Acho que era na Netflix. E estava mostrando lá uma nova série sobre aquela moça que matou os pais. Como que é o nome dela? Suzane. E a Letícia olhando assim, nossa, nós somos pais, né? Como que pode, nós temos pais, como que pode o dinheiro nos fazer chegar a este ponto? E muitas vezes o dinheiro tem ocupado o lugar do Senhor em nossas vidas. O dinheiro faz a gente brigar com os nossos irmãos.
O dinheiro faz a gente brigar com os nossos amigos, com os nossos pastores, com as pessoas à nossa volta, no nosso emprego, passar por cima um dos outros. E a palavra nos ensina que não dá para servir a dois senhores. Mateus 6, 25, 26 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que hás de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque hás de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olha para as aves do céu, que não semeiam, eu não sei outra palavra, secam. Eu acho que eu digitei errado. Cegam. Nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? A palavra do Senhor nos ensina que Deus está cuidando de tudo. Deus está mandando dizer nessa manhã que não é você que cuida das suas finanças, não é você que provê na sua casa, é o Senhor. E que mesmo que aos seus olhos esteja tudo um caos, o Senhor ainda continua no controle. Quando eu jogava, meu maior medo de parar de jogar era eu falava para a Letícia: como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar a nossa casa? Porque eu só sei jogar futebol, eu não sei fazer mais nada. Eu vou parar de jogar para ver do quê? Pra honra e glória do Senhor, irmãos. Desde quando eu parei de jogar futebol, tem acho que 10 anos, eu nunca fiquei um mês sem ter um salário. Pouco ou muito, mas eu nunca deixei de um mês trazer um dinheiro, um sustento para dentro do meu lar. E é o Bruno? O Bruno só sabia jogar futebol. E Deus tem sustentado. Deus está mandando dizer que Ele está cuidando de tudo. Aonde mais nós encontramos bastante ensinamentos de Jesus? Paulinho leu aqui, daí ele falou antes. Sermão do Monte. Nós passamos alguns meses, aprendendo sobre o Sermão do Monte. E eu separei aqui alguns ensinamentos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos ensina a verdadeira felicidade, que é estar aos pés do Senhor. O Sermão do Monte nos ensina que nós somos a luz e sal dessa terra. O Sermão do Monte nos ensina a cumprirmos a lei que foi estipulada. O Sermão do Monte nos ensina sobre o adultério e nos trouxe uma nova visão de que, se olharmos e pensarmos, já estamos adulterando. Então aqueles irmãos lá de óculos escuros no carro, Paulinho? Não, brincadeira. Os irmãos do retrovisor já está pecando, já é adultério. O Sermão do Monte nos ensina a vivermos de uma nova forma, olhando para a eternidade, não para o hoje. O Sermão do Monte nos ensina acerca da caridade. E quando nós dermos com uma mão, a outra mão, você nem fica sabendo. O Sermão do Monte nos ensina como devemos orar. Como devemos orar? Senhor, me dá tudo que eu quero, faz a minha vontade, dá forças para minha carne, que eu possa cantar a vitória do outro lado, Senhor, que a minha vitória tenha sabor de mel. É isso que o Sermão do Monte nos ensina? O Sermão do Monte nos ensina a orarmos e confessarmos os nossos pecados, a entendermos que somos pecadores e totalmente dependentes do Senhor. O Sermão do Monte nos ensina sobre o jejum, que é negar as vontades da nossa carne, que é dizer para a nossa carne que Deus está no controle de nós, que não é nós. O Sermão do Monte nos ensina sobre ajuntarmos riqueza aqui na terra, e aonde de fato devemos ajuntar riquezas. O Sermão do Monte nos ensina sobre o nosso olhar, que não pode ser maldoso,
Sermão do Monte nos ensina sobre julgarmos os nossos irmãos. Sermão do Monte nos ensina sobre a bondade de Deus. Sermão do Monte também nos mostra o caminho que devemos seguir. Nos alerta sobre os falsos profetas. Nos mostra qual é o nosso verdadeiro alicerce. Sermão do Monte nos ensina sobre a sabedoria de Jesus. Amém até aqui, irmãos? O Senhor até aqui nos falou sobre sermos discípulos e sobre os ensinamentos dele. A terceira coisa que Deus mostrou nesses 2 versículos é: então conhecerão a verdade vos libertará. Quem aí é livre? Sou livre. Quando nós falamos da palavra livre, qual é o primeiro entendimento que vem ao nosso coração? Eu sou livre, agora eu consigo me sustentar, eu não dependo mais do meu pai. Eu sou livre financeiramente. Eu comprei um carro, agora eu sou livre para me ir e vir. Eu fui promovido, agora eu não bato mais cartão, eu sou livre. Só que o Senhor está nos dizendo que ser livres é exatamente ser livre dessas coisas, de pensar nessas coisas. Ser livre é ser livre do pecado. Ser livre é ser livre das coisas e dos desejos deste mundo, das preocupações terrenas. Essa é a liberdade que Cristo quer nos dar, Tiago. Claro que Deus cuida da gente, do nosso emprego, da nossa casa. Mas a maior preocupação em relação à nossa vida que Jesus nos demonstra é que nós possamos ser livres do pecado, livres da nossa carne. Eu achei um texto que está em João 8,36 e falou muito comigo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa pertencer. Livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada, ser senhor dos seus mesmos caminhos, seus próprios caminhos. O evangelho de hoje e de sempre é tirado de João. João nos ensina perseverar nos ensinamentos de Jesus, que nós possamos ser livres, mais livres das coisas desse mundo. E quando eu estava estudando, Deus gerou uma frase no meu coração e eu escrevi: discípulos todos somos, só que quando vivemos nos ensinamentos de Cristo, somos discípulos livres, livres do pecado, das coisas e das dependências desse mundo. Permanecer é conhecer os ensinamentos para nos tornarmos discípulos verdadeiramente livres. Nós aprendemos até aqui então o que é ser livres, o que é permanecer e como nós estamos permanecendo. De fato, como têm sido os nossos dias? Nós continuamos, apesar de aprender isso dia após dia, semana a semana, culto após culto, nós continuamos permanecendo sozinhos, tristes, amargurados, depressivos, vendo só o lado mal das coisas. Apesar de os mandamentos, os ensinamentos de Jesus estar nos confrontando dia após dia, culto após culto,
Que se tem uma coisa que eu valorizo na nossa comunidade, irmãos, é que de verdade nós somos ensinados. Nós não somos massageados aqui. Aqui ninguém está preocupado com o seu ego. Estamos preocupados com a sua salvação. Então nós aprendemos tudo isso e nós continuamos depressivos, preocupados com as coisas desse mundo, tristes pelos cantos, falando mal dos nossos irmãos, vivendo, blasfemando. Como pode, irmãos? Nós aprendemos tudo isso e a gente permanecer assim. Como pode? Ou então a gente até se engana e fala assim: eu vou permanecer aqui nessa comunidade, mas eu também não faço nada mais. Eu vou permanecer aqui nesse emprego, mas também não vou me dedicar. Não vou só ganhar meu dinheiro. Vou permanecer nesse casamento, mas ele não me toca mais. Vou permanecer aqui fiel com a minha família, mas também não vou ser mais fiel a ela não é mais a minha prioridade. Pesado, né? Mas eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode falar. De fato, nós nos comportamos assim. Mesmo aprendendo, semana após semana, dia após dia, nós continuamos permanecendo no engano. E como de fato nós devemos permanecer? Me ajuda, Tati. Como nós devemos permanecer? Qual é a vontade de Jesus, de Deus sobre nós, sobre o tema permanência? Na sua visão, coloque na fogueira. Viver em Cristo, obedecendo. Acho que a obediência é essencial. Amando o Senhor sobre todas as coisas. Isso aí. Eu separei algumas coisas aqui que Deus falou no meu coração, pastor, de como devemos permanecer. Em primeiro lugar, vivendo os ensinamentos de Jesus. Todos os dias, irmãos. Dia de sol ou dia de chuva, dia bom ou dia ruim, nós temos que permanecer nos ensinamentos de Cristo. Porque Jesus não tira folga de nós. Nós não podemos tirar folga dos mandamentos. Não existe um lugar onde Jesus nos abandona e ali eu não vou olhar o meu servo. Jesus está em todos os lugares que nós estamos. Então não tem como a gente querer ser discípulo, a gente parar de permanecer e a gente não permanecer nos ensinamentos de Cristo. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração de como devemos permanecer é que nós devemos permanecer renunciando. Porque sem renúncia não há salvação. Porque sem renúncia não há vida eterna. Então nós temos que permanecer renunciando às vontades da nossa carne, às ofertas desse mundo, os pratos do inimigo, aqueles convites que nós sabemos que não devemos aceitar, aquelas saidinhas que não devemos sair. Que nós podemos renunciar os convites de Satanás. Terceira coisa que Deus colocou no meu coração é que nós temos que entender que ninguém permanece sozinho. A palavra nos ensina que é melhor andarmos em dois, né? Então não adianta a gente pegar e falar assim: eu vou permanecer na minha força, vou ir, vou fazer, vou conseguir. Se a gente não estiver alinhado nem com a nossa esposa, com as mulheres, os maridos. O Paulinho não louva sozinho. O culto não acontece só com o pastor. O almoço não fica pronto só com a dona Odete. Aqui não fica limpo só com a Ângela. Todos nós temos a nossa parcela. Ninguém permanece sozinho. Eu vi aqui quando o sol parou, levantou umas 5, 6 pessoas para arrumar. E se a gente ficasse tudo quieto esperando só o pastor arrumar? Então a terceira coisa é: pare de se isolar. Pare de viver pelos cantos. Você é filho e herdeiro do rei. E você tem uma família. Deus está mandando dizer que se até hoje você não se sentiu pertencente a este lugar, esse é o dia de você se sentir. E se você tem isso no seu coração, procure o irmão, confesse a ele e fale: me ajude. Me ajuda a me sentir pertencente a este lar, a essa comunidade. O nosso maior prazer é te abraçar, é te amar e caminhar contigo. Mas entenda, nós não vamos massagear o seu ego para que você se sinta pertencente.
Nós vamos confrontar os seus pecados. Nós vamos te ensinar a viver uma vida com Cristo. Ah, Bruno, você está falando aí que você é perfeito. Não, todo dia o Tio me ensina alguma coisa, Paulinho me ensina outra, o Tio Quer me ensina outra. Eu vim ministrar aqui, eu mandei a mensagem pro Tio Quer. Tio Quer, tá certo isso aqui, irmão? Me ajuda. Porque sozinho eu não consigo. Eu não quero falar besteira. Eu quero falar aquilo que é a palavra do Senhor. E se fosse sozinho aqui, eu estaria falando aquilo que é da minha carne. Porque nem aqui eu sou sozinho, o Senhor está comigo. Sinta-se pertencente. Eu queria... muita sede. Queria falar de uma história. Eu tinha convidado um amigo para vir aqui hoje. Um grande amigo que eu aprendi a amar. Nós treinávamos futebol juntos quando éramos crianças, mas eu sou um pouco mais velho. Então ele brinca que ficava mais me olhando de longe, né? Porque eu era mais velho. E por essas... não é coincidência, Jesus, Deus tem um plano perfeito. Ele entrou de novo na minha vida, lá na Gerando Falcões, no meu emprego. Começou como voluntário, daí contratei ele como professor e agora eu mudei de área, trouxe ele para trabalhar comigo. Na área nova que eu tô. E a gente joga bola também aos finais de semana, agora não mais de domingo. Aleluia. Quando o Paulinho começou a ministrar, não tô com pressa. Falei, Deus, obrigado por ter me livrado dessa pressa. Irmãos, quantas vezes eu tava aqui no culto e tinha um carro parado na porta para me levar para jogar. E os caras mandando mensagem, avisa o pastor que você tem que sair mais cedo. Eu falei, irmão, como eu vou fazer um negócio desse? Obrigada, Jesus. Tá lá, isso aí foi a Letícia olhando. Então vamos lá, e a gente sempre joga bola junto também. E eu amo jogar com ele, por quê? Vou explicar. Eu não gosto, Thiago, de subir de cabeça, sou baixo, eu não gosto. Então ele sabe que eu tenho esse defeito. Então toda bola aérea, pastor, o que ele faz? Ele fala pra mim assim, ó, fica na sobra, deixa que eu subo. Ele sobe por mim. E ele sabe que eu gosto de atacar. E toda vez que o nosso time pega a bola, ele olha pra mim e fala assim, pode ir, eu me viro aqui. Sabe o que o Glauco faz comigo em campo? Ele me ajuda nos meus defeitos e potencializa aquilo que eu tenho de melhor. Será que nós temos feito isso pelos nossos irmãos? Será que nós temos ajudado nos defeitos dos nossos irmãos, nos pecados, nas fraquezas? E será que nós temos potencializado aquilo que ele tem de melhor? Ou será que a gente tem feito ao contrário? O Paulinho tem uma fraqueza, então eu vou matar ele nessa fraqueza. Eu vou pisar, eu vou expor, eu vou apontar. Eu quero que ele morra nessa fraqueza, porque eu quero que a vida dele se acabe nisso. Ah, o Paulinho é bom nisso daqui. Não vou nem deixar ele pegar no violão. Ele é bom para que ele pega no violão, então no meu lugar. Todo mundo vai ver quem ele é. Todo mundo vai ver quem ele é. Eu tô passando isso com o Dudu, não deixa eu tocar bateria, irmãos. Nem na ausência do Fabão. Ele não tá deixando eu mostrar o meu melhor pra igreja. Oh, meu Deus. Derrama essa unção, Senhor. Eu vi um videozinho, vou abrir aspas. Me mandaram uma criança falando assim, olha o que Deus faz. Antes eu não era nada, agora eu sou baterista da comunidade. Falei, Senhor, faz isso na minha vida. Ai, irmãos, a gente brinca, a gente dá risada e é muito bom, mas o que Deus tem nos ensinado nessa manhã é que nós temos que levar para a nossa vida de fato. Para de matar o seu irmão. Pare de só apontar o que ele faz ruim, que ele não, os defeitos dele. Valorize as qualidades do teu irmão. Potencialize ele. Eu amo jogar com o Glauco, amo. Por mais Glaucos na nossa comunidade. Aleluia. Eu estou acabando, irmãos, eu estou acabando. Eu ia passar um vídeo. Depois eu tento mandar no grupo. E às vezes o Glauco nem aparece. O Glauco nem aparece, o Glauco é zagueiro, só fica lá marcando. Da hora, né? Eu faço gol e nem vou abraçar ele, porque ele tá longe. Vocês entendem? Mais Glauco. O Glauco carrega o piano. Quietinho. E Deus tem honrado a vida dele. Aleluia. Deus tem honrado a vida dele. Deus tem presenciado. Ele está aqui. Ele não pôde vir porque ontem ele foi ministrar também. E é um menino de Deus. Eu brinco com ele.
Eu pego no pé dele, eu brinco muito com ele, né? Ele é um menino de Deus, está sendo preparado para ser pastor da comunidade dele, né? E toda vez que eu vou apresentar ele para algum visitante, eu falo assim: esse aqui é o Glauco, estava aí perdido, casa de recuperação, mas eu catei, dei um banho, cuidei, ministrei a palavra e agora ele está aí. Ele dá risada. Além de me ajudar, ainda pego no pé dele, você entende? E ele continua me ajudando. Ontem nós estávamos na inauguração da sede comunitária e eu peguei uma caixa de som emprestada pro Thiago, outra pessoa. E aí ele falou: mano, eu preciso dessa caixa segunda-feira. Segunda-feira eu tô de folga. Eu falei: então eu vou voltar lá pra buscar. Abri o porta-malas do meu carro, a caixa estava no carro. Quem colocou lá? Por mais glaucos nas nossas vidas. Eu ia passar um vídeo do Titanic. Ó, um vídeo do Titanic, não era de futebol, era do Titanic. Ó! Quem? Sério, era do Titanic. Quem lembra do Titanic quando o navio estava afundando e a orquestra continua tocando? O Beto estava lá? Esse vídeo me chamou tanta atenção, Tati. O navio afundando, as pessoas correndo, tentando se salvar, brigando. E eles continuando lá tocando. Sabe o que Deus fala nesse vídeo comigo? Pode estar o mundo desabando ao seu redor. Permaneça na posição que eu te coloquei. Porque se você permanecer na posição que eu te coloquei, por mais que seja o seu fim, a sua morte, você está indo para um lugar bem melhor do que aqui. Aleluia. Aqueles irmãos, eu vou chamá-los assim, daquela orquestra, tinham a convicção do seu chamado. E o mundo caindo ao redor dele, o navio, o barco afundando. E eles permanecendo no lugar que o Senhor os colocou. Fiquem em pé, irmãos. Se o ministério de louvor quiser vir pra cá, eu já estou acabando. Vamos silêncio. E nós aprendemos como não temos que permanecer. Nós aprendemos como devemos permanecer. Nós aprendemos que temos que ser mais glauco. E tudo isso para quê? Tudo isso para quê, Manadabo? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que nós fazemos aqui tem que apontar para o reino, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui tem que apontar para a nossa eternidade. Que nós possamos aprender o que é permanecer, não só pensando em permanecer bem aqui na terra. Que nós possamos entender que permanecer aqui na terra bem é para que nós possamos permanecer melhor ainda na eternidade. Ontem nós estávamos num grande evento lá do meu trabalho, uma grande inauguração. E a prefeita de Viana de Vasconcelos estava lá, Cris. E depois do evento, ela nos convidou para almoçar com ela. Aí a gente veio almoçar com ela. E ela começou a falar algumas coisas que ela sofreu durante a campanha dela. De perseguição, ameaça de morte. E ela é cristã, eu fiquei muito feliz, ela é cristã. E ela falou que orou ao Senhor. E ela permaneceu convicta no chamado que Deus estava chamando ela. E aconteceu, a gente estava na favela, a gente estava nas favelas, e nós fomos andar com ela dentro da comunidade. 99 dos moradores gostaram dela, e prefeita, que bom! Só que teve uma moradora que descascou o abacaxi, pô. Agora você volta aqui e xingou ela de tudo quanto é nome, gente. E eu tentando conter ela assim. Aí a prefeita virou pra mim e falou assim: Bruno, não, deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar, deixei. Ela desabafou dela lá. Aí quando chegou no almoço à tarde eu entendi o porquê. A prefeita tá tão convicta do chamado dela que não é qualquer pessoa que vai abalar.
ou vai determinar a permanência dela. Que nós possamos ser assim, irmãos, convictos do nosso chamado, convictos da onde o Senhor quer nos colocar, convictos da nossa eternidade. Que nada deste mundo nos abale ou tire a nossa paz. Que nada que aconteça possa nos fazer largar o violino ou deixar de ser Glauco. Que o Senhor possa nos levar essa manhã com essa convicção. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por este momento contigo, Senhor. Que nós possamos levar esses ensinamentos para nossas vidas verdadeiramente. Que não fique só aqui durante o período que estamos na sua casa, mas que a nossa vida possa refletir os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos ser verdadeiramente fiéis a Ti e a Tua palavra. Que a gente não tire folga do Senhor e dos Seus mandamentos, Pai. Que nós possamos Te buscar e Te louvar e Te honrar em todo o tempo. Que o Senhor possa se manifestar em nosso meio. Que o Senhor possa se manifestar através de nós. Que nós possamos amar uns aos outros. Que nós possamos ajudar nas fraquezas e nos defeitos dos nossos irmãos. Que nós possamos potencializar as qualidades dos nossos irmãos. Que nós possamos se sentir pertencentes a essa família, Senhor. Que nós possamos amar estar aqui. Que nós possamos ser fiéis às outras famílias. Que nós possamos nos dedicar à sua obra, Senhor. Que nós possamos honrar o Teu nome nos nossos empregos. Que nós possamos, Pai, refletir a Tua imagem aqui na terra. Que nós possamos ser sim chamados discípulos fiéis que seguem ao Deus vivo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados. E me ajude a permanecer em Ti. Porque nas minhas forças eu não posso, eu não consigo e eu não quero. Me ajude, Senhor, a estar contigo aonde eu estiver.